Olá pessoal, tudo bem? Essa nossa próxima aula é sobre o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino, tá? Como o próprio nome já diz, esse sistema ele tem o objetivo em realizar a reprodução, né, reprodução humana, no nosso caso, e ele apresenta estruturas diferentes, né, o masculino e o feminino. Então, aqui, inicialmente, nós temos a imagem dos sistemas reprodutores. Na nossa esquerda, nós temos o sistema reprodutor feminino e à direita, o sistema reprodutor masculino. Como eu disse anteriormente, então, nós temos a existência do sistema masculino e feminino, né? E a reprodução que esse sistema, né, realiza, ela é possível através do que nós chamamos de gametas masculinos e femininos. O espermatozoide masculino e o óvulo feminino. Tá? Então, nós vamos iniciar com o sistema reprodutor feminino. E ele é composto por ovários, que nós temos dois, tá? Um em cada lado. Nós temos as tubas uterinas, e antigamente nós chamávamos de trompa de falópio, tá? Que nós também temos duas estruturas, tá? De trompa de falópio. Nós temos o útero, que é uma região maior, mais central. Nós temos a vagina, que ela fica logo abaixo, como se fosse um tubo, né, que faz a ligação entre o útero e a região externa. E nós temos os órgãos genitais femininos, que ficam localizados na região externa, tá? Então, primeiro nós temos os ovários, que são dois. Nos ovários nós temos os ovócitos, que elas são células germinativas, ou também chamado de gametas. São essas células, né, os ovócitos, que vão ser fecundados, né, fertilizados pelo espermatozoide, aonde vai começar o sistema de reprodução. Além disso, nos ovários, nós temos a formação, né, a produção de hormônios sexuais femininos, onde nós temos a progesterona, o estrógeno, a relaxina e a inibina, tá? Depois dos ovários, nós vamos ter as tubas uterinas, que também são duas. Elas têm o objetivo de transportar mensalmente os ovócitos, né, secundários, que a gente chama, que são produzidos ali no ovário e que não foram fecundados, e que eles são eliminados através da menstruação, né? Ou quando esses ovócitos são fertilizados pelo espermatozoide, que daí eles se tornam os óvulos, né? Eles são daí transportados pelas tubas uterinas até chegarem no útero. E estes, né, fecundados, os óvulos, esse transporte acontece em cerca de 6 a 7 dias depois da fecundação. Depois nós vamos ter o útero, propriamente dito, que ele serve como via de acesso para os espermatozoides alcançarem a tuba uterina, onde vai acontecer a fertilização, né? A fertilização dos ovócitos, que por sua vez daí se tornam os óvulos. Nessa região, né, no útero é onde nós temos o desenvolvimento do feto após a fertilização do óvulo, depois, né, que ele foi transportado ali até o útero. Também é por onde passa o fluxo menstrual nas mulheres, né? Aqueles ovócitos que não foram fecundados foram eliminados através, né, passando pelo útero. E o útero, ele é dividido em algumas partes, tá? Que são fundo, corpo e colo, que a gente consegue observar nessa imagem, tá? Então, nós temos o fundo do útero, que é na região mais profunda, realmente, tá? A cavidade do útero, também corpo, e nós temos o colo do útero, né? Canal do colo do útero, que é nessa região aqui onde eu estou passando o mouse, tá? Então, vou explicar para vocês mais ou menos essa imagem, como que ocorre o funcionamento desse sistema reprodutor feminino, tá? Então, nós temos aqui primeiro os ovários, né? Aqui um dos ovários, onde nós temos a produção de alguns hormônios e também dos ovócitos, tá? Eles vão ser produzidos aqui nos ovários. Eles vão ser liberados nas tubas uterinas. Esses ovócitos podem ser que eles sejam fertilizados, fecundados
pelos espermatozoides, tá? Depois que eles foram fertilizados, esses ovócitos, eles começam a passar por alguns estágios de reprodução celular, tá? E depois de 6 a 7 dias, esses ovócitos, que agora são óvulos, né, fertilizados, né, já em processo de reprodução celular, são liberados no útero, onde nós vamos ter o nosso embrião, né, que está começando no seu desenvolvimento gestacional, tá? Alguns desses ovócitos, né, talvez, né, quando não ocorreu o ato sexual ou quando não foram fertilizados pelos espermatozoides, eles vão ser liberados lá no útero e liberados no ciclo menstrual da mulher, né? Vão ser liberados. Mais ou menos o sistema reprodutor feminino, né, mais simplificado, ele acontece dessa maneira. Temos ali a produção dos ovócitos pelos ovários, acontece a fertilização na tuba uterina, onde nós temos as primeiras reproduções celulares, e depois de alguns dias, de 6 a 7 dias, esse óvulo agora fecundado é liberado no útero, aonde vai se formar o embrião e dando sequência ao processo gestacional, tá? Depois disso, nós temos a vagina, que ela é um canal fibromuscular que conecta ali do útero à região externa da mulher. Serve como receptáculo, né, do pênis no ato sexual e também serve para passagem do fluxo menstrual e também do parto do bebê durante o parto, tá? Na região externa, nós vamos ter a vulva. E essa região, ela é dividida em algumas estruturas. Lábios maiores, lábios menores, o clitóris, o vestíbulo e também os bulbos dos vestíbulos, tá? Essas são as divisões dessa estrutura externa da vulva, que a gente consegue observar nessa imagem, que ela é uma região que tem uma área mais losângica, né, formando um losango, que a gente fala, e também, além de conter os órgãos sexuais, né, externos aqui, femininos, nós vamos ter a presença também do ânus. Depois disso, nós temos o sistema reprodutor masculino, tá? Ele é composto por testículos, 2 testículos, ductos deferentes, ductos ejaculatórios, uretra, glândulas acessórias, que são glândulas seminais, a próstata e a bulbo uretral, e estruturas de sustentação, que é o escroto e o pênis. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue visualizar todas essas estruturas, né? E começando aqui nos testículos. Eles são os órgãos, né, masculinos, temos 2, e são responsáveis pela produção agora do gameta masculino, os nossos espermatozoides. Além de produzir também a testosterona, um hormônio, tá? Então, olha só, fazendo relação lá com o sistema reprodutor feminino. Os ovários formam os ovócitos, né, que são os gametas femininos e que podem ser fecundados, formando o óvulo. E aqui nos testículos nós temos a produção dos gametas masculinos, que são os espermatozoides, que por sua vez fecundam os ovócitos, formando o óvulo, tá? Depois que nós temos a produção dos espermatozoides pelos testículos, eles vão ser direcionados por alguns ductos, tá? Nós temos primeiramente no epidídimo, aonde ele é transportado, depois nós temos o ducto deferente, depois nós vamos ter o ducto ejaculatório e depois ele vai ser conduzido para a nossa uretra, até que vai para o meio externo, tá? Além disso, nós temos outras estruturas compondo o sistema reprodutor masculino, como, por exemplo, a próstata, e a gente vai comentar um pouquinho sobre eles. Então, nós temos primeiro as glândulas seminais. Essas glândulas, elas secretam líquido viscoso que corresponde a cerca de 60% do volume do sêmen, tá? Temos daí a próstata, que secreta um líquido leitoso e que corresponde a cerca de 25% do volume do sêmen. Depois nós temos as glândulas bulbouretrais. Elas são glândulas que são situadas
logo abaixo da próstata e secreta a substância que reduz a acidez do canal uretral, né? Por sua vez, o canal uretral, ele é, por si só, um canal muito ácido e precisa da ação dessa glândula para diminuir, né, a acidez desse canal. E, além disso, ela lubrifica, né, a extremidade do pênis, né, com a sua secreção de substância. E nós temos o sêmen, que ele é considerado um líquido seminal, né? O líquido seminal dos homens, e cada ejaculação do sêmen é eliminado cerca de 2,5 a 5 ml de sêmen, e que contém cerca de 50 a 150 milhões de espermatozoides, ou seja, um número bem grande, né, de concentração de espermatozoide nesse líquido, no sêmen, tá? Além disso, nós vamos ter daí mais na região externa, nós temos o pênis, que é o órgão genital masculino, e ele contém uma raiz, um corpo e uma glande, que é coberta por uma pele chamada prepúcio. O corpo do pênis, ele possui 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso que comporta a uretra, tá? E a estimulação sexual, ela vai provocar a ereção do pênis. Entumecimento, que a gente chama também, uma característica ali do pênis, e o enrijecimento do pênis, ou seja, ereção, entumecimento e enrijecimento são características que juntas estão presentes durante o ato sexual, tá? Então, aqui nós temos a estrutura do pênis. A gente consegue ver os 2 corpos cavernosos, que são ricos em musculatura lisa, tá? E são regiões onde recebe grande aporte sanguíneo, né? E estimulado também pelo nosso sistema nervoso durante o ato sexual. Mais embaixo nós temos a uretra. E aqui, vendo parte mais externa, a gente consegue ver a glande e a pele, que uma parte dela, né, pode recobrir aqui a glande, tá? E que se chama de prepúcio.